Oi, esse vídeo vai ficar comprido, eu já vou te avisando, porque tem muito assunto pra gente falar, mas a gente tá quase terminando os fundamentos da teologia, os problemas. Então fica comigo, vai ter só mais esse vídeo e um outro, que é um fechamento, que vai ser muito interessante também. Então os dois são muito bons, inclusive, digo isso. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre contextualização e formação. Tem uns pontos muito interessantes, são vários pontos, então presta atenção, se você perde. Meu nome é Ariane, bem-vindo ao meu canal. Aqui falamos de fé, de teologia sistemática que estamos aprendendo agora e do que der na telha. Então esse vídeo é eu compartilhar do que eu estou aprendendo em teologia sistemática, fundamentos da fé. É fundamentos da fé? Fundamentos da teologia cristã. Comentei. Se tiver bastante gente comentando, eu vou disponibilizar isso aqui de grátis pra vocês. Vamos lá. Começando, vamos tentar ser ligeirinhos para o vídeo não ficar gigantesco, porque eu tenho o dom de fazer vídeo comprido. Então, contextualizar. Traduzir a verdade eterna das escrituras para o contexto atual. Né? Quando a gente está conversando, contextualiza. Ou quando você ouve um pregador pegando uma mensagem, usando o texto bíblico, mas trazendo para os dias de hoje, uma realidade. Contextualizar. É por aí. Então, tem duas etapas fundamentais. A descontextualização e a recontextualização. Tá? A descontextualização, ela identifica a essência permanente, a verdade eterna. Então, assim, a gente lê a Bíblia, a gente vai lá no contexto, né? Muitas vezes a gente vai lá no contexto, entender o que estava acontecendo, e por que foi dito aquilo naquele momento, o que estava acontecendo, quem estava com guerra com quem não estava com guerra, quem que estava escravizado, quem que não estava escravizado, e por aí vai. Além disso, existe dentro dos textos que a gente lê uma verdade eterna. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Fidelidade. Talvez fidelidade, por exemplo. Não sei, agora de repente, assim, quando Davi não corta o manto de Saul, ele honra e fidelidade, né? Porque não foi ele que se levantou contra Saul, foi ao contrário, né? Então Davi permaneceu honrando ao rei, sendo fiel. Tipo isso. A gente descobre o cerne ali, o fundamento eterno, que daí eu vou pegar aquele fundamento que eu descobri e vou aplicar na minha vida de hoje. Que entra daí a recontextualização, que é aplicar essa verdade para o público atual de maneira que faça sentido. Então, assim, a gente faz isso constantemente dentro da igreja. A gente só não sabia que se chamava assim. Eu não sabia que tinha esses nomes. Né? Mas a gente faz isso sempre. Vai lá, tá vendo? Um exemplo tosco, já que a gente falou de Davi e Saul. Tá vendo, meu amado? Então você não pode pegar e querer matar a pessoa que se virou contra você. Você precisa esperar a justificação do Senhor. Você precisa ser fiel ao Senhor e honrar. Tipo isso. Entendeu? Você pegar, entender aquele princípio da fidelidade, da honra e trazer para os seus dias atuais, para a sua vivência. Então, isso que seria a descontextualização e a recontextualização. E aí a gente parte para o ponto seguinte, que é as 3 abordagens principais acerca... Antes. A mensagem deve ser adaptada em 3 frentes. Depois a gente vai fazer as abordagens. Então, ponte de cultura. Que ela respeita as diferenças do mundo atual sem impor costumes alienígenas. Alienígenas não é de ET, tá? Alienígena é algo que não pertence àquele lugar e tem que ser colocado ali. É esse sentido que significa alienígena. Ponte no tempo, conectar o passado com o presente. Então, por exemplo, ponte cultural. Eu queria impor algo que era da cultura do povo hebreu lá na época de Moisés. Querer colocar... Eu sei que tem outras aplicações, mas aqui agora eu quero trazer essa aplicação. Eu queria colocar um costume cultural daquela época nos dias de hoje. Não faz sentido. Não faz sentido eu impor uma coisa cultural do Brasil numa cultura britânica, por exemplo. Ou, por exemplo,
os 3 banhos que a gente toma aqui por dia, a gente ou algumas pessoas, você querer colocar isso pro povo que mora lá na Antártida, eu sempre confundo os nomes, que mora lá no gelo, lá na Rússia, uns 50 graus abaixo de zero. Não faz sentido. Ponte no tempo, conectar o passado com o presente. Ponte no intelecto, que é adaptar a mensagem para todos os níveis de instrução. Então não adianta eu querer levar a mensagem do evangelho de uma maneira muito rebuscada para pessoas que não têm esse vocabulário, que não vão entender uma palavra sequer do que eu tô falando. Né? Ou então eu simplificar demais pra gente que é muito cheio dos intelectos. Sabe? Gente que gosta de falar difícil, que tem prazer de mostrar que é mais inteligente que os outros. Mas se você às vezes vai querer atingir aquela pessoa com aquela mensagem e você falar de uma maneira muito simplória, aquela pessoa vai pra sua cara assim. Até porque é interessante você conversar assim, meio que de igual para igual, entre aspas, assim. Né? Mas eu creio que o objetivo é ser alcançar a todos. Como Paulo, fiz-me de fraco para com os fracos, fiz-me de pobre para com os pobres, né? É por aí. Aí a gente parte para as 3 abordagens principais. Que eu falei, gente, que coisa mais clara que ele colocou desse jeito. Ele coloca três abordagens, né? Que é os transplantadores, os transformadores e os tradutores. Presta atenção, pega isso aqui. Os transplantadores, eles são aqueles que repetem o texto 100% como tá. Então, a pessoa vai lá e, por exemplo, o pastor vai lá, que é pastor que é um transplantador. Ele lê o texto exatamente como está, fala alguma coisa em cima daquele texto, exatamente. Ele não auxilia o ouvinte na compreensão daquele texto. Falta um pouco isso, assim, porque ele se detém muito ao, sabe, que eu faço entender? No sentido de que o ouvinte fica com todo o trabalho de compreender e a gente fica torcendo para que o Espírito Santo que faz todo o trabalho de trazer a compreensão para a gente. A pessoa ter buscado a maneira de levar as pessoas à compreensão, auxiliar as pessoas a compreender aquele texto. Aí tem os transformadores, que são aqueles que já é o contrário. Eles alteram tudo para agradar o homem moderno. O outro acho que a gente tem que pensar. Esse acho que a gente tem que ver no modernismo. Aceitando tudo, abraçando tudo e todos, dizendo amém para todo mundo. Esse aqui você corre, tá? Então quando você vê lá um pastor falando coisa que a Bíblia não fala, mas a cultura, as ideologias falam, então você corre dele, ele tá errado. O transplantador, você fala para Deus operar, você ora para Deus operar misericórdia e amor e ajudar ele a ser mais claro. E ter essa equilíbrio. Que ele não muda o texto, mas ele renova a forma de expressão. Por exemplo, é de você traduzir um texto. Tem textos que são mais complexos. Por exemplo, você pegar ali Provérbios, vamos apelar, vai. Pega Provérbios pensando no alto índice de analfabetismo funcional no Brasil. A compreensão dele, só de você ler e replicar o texto de uma maneira mais exata, 100%, e não, você vai replicar o texto exato, sempre vamos falar o texto exatamente como ele é, mas dentro da mensagem que estamos entregando, nós destrinchamos, nós trazemos uma compreensão, tentamos fazer algo que facilite a compreensão das pessoas acerca daquele texto, sabe? Então, se não houver isso, deslumbrando, lembra que a gente falou antes do ponto do intelecto? Adaptando aquela mensagem, às vezes, para as pessoas com intelecto menor, digamos assim, ninguém vai entender nada. Então, às vezes, eu uso de metáforas ou de uma linguagem mais coloquial, mais simples, para que qualquer pessoa compreenda o que o provérbio está dizendo, por exemplo. Entendeu ou não entendeu? Deixa aí nos comentários. Tô aprendendo. Também tô aprendendo. Não briga comigo, não.
Aí depois a gente vai para 2 perigos para serem evitados: modernização e arcaização. Modernização é o erro, é perigoso você cair no erro de distorcer, porque aqui na modernização a gente vai encontrar aquele pastor que quer atualizar a Bíblia, que quer falar que algumas outras coisas na Bíblia a Bíblia não fala que é pecado, e por aí vai. Então ele quer ajustar a Bíblia para agradar. Aqui todo mundo vai pro céu, é tipo isso. A arcaização já é o contrário, é o erro de retroceder, querer levar o ouvinte para o século I, tornando a fé irrelevante. Então, se eu quero viver, esses tempos atrás eu ouvi alguém falando, que falam muito de C.S. Lewis, não sei o que, se as pessoas, se os crentes de hoje soubessem que C.S. Lewis falava tudo isso com um cachimbo na mão, ou que o fulano de tal bebia cerveja, fiquei olhando e falei assim, gente, isso é justificativa? Primeiro que eu não vivo na época que eles vivem. Por exemplo, C.S. Lewis nem é tão longe assim. Se mudou alguma coisa aí, você libera perdão, porque eu tive que parar, esperar um pouco, porque meu celular superaqueceu. Gente, presta atenção nesses vídeos, porque olha, essas últimas levas de vídeo tá sendo muito difícil de gravar. Não só sentar aqui e falar coisas que eu não tenho certeza absoluta, mas tudo que engloba gravar e arrumar e postar. Então eu tava falando lá que pouco importa se ele bebia, não quer dizer que eu vou beber. O conhecimento e o entendimento que nós tínhamos acerca de coisas viciantes hoje, no passado era diferente, e por aí vai. Vamos continuar, que senão vai aquecer de novo e não vou conseguir terminar o vídeo. Então a gente vai para os pilares para a verdadeira compreensão. Aqui são coisas que eu vou tentar resumir isso aqui. É muito interessante, mas que, né, enfim, alguns requisitos espirituais. Esses requisitos quer dizer que eu só posso estudar teologia se eu tivê-los? Eu acredito que não. Eu acredito que até depois no final vou dar fazer uma relaçãozinha, mas eu acredito que são coisas que a gente pode ir desenvolvendo conforme estudamos a teologia. Mas eu achei interessante trazer esses requisitos, tá? Então, os requisitos espirituais, que são os mais vitais, é um novo nascimento e eles colocam piedade, né? Que sem essas verdades elas permanecem bloqueadas para o intelecto. Que é a história do pecado, do enxergar com a lente do pecado e não com a lente de Cristo. Então, o novo nascimento me ajuda a compreender de verdade. Deu pra entender, né? A afeição santa por Deus. A mente só compreende o amor de Deus se for movido por Ele. Não adianta que enquanto eu acreditar que Deus não existe, eu não vou ler e perceber a Deus por meio da teologia da mesma maneira que uma pessoa que tenha a afeição santa por Deus, que ama a Deus. Iluminação do Espírito Santo. Dependemos totalmente dele para que a palavra escrita se torne luz no coração. Então, eu posso ter uma boa vontade, mas é a iluminação do Espírito Santo que dá um tchanzinho a mais, que é o que fecha, é o que dá a clareza que falta na nossa razão. Humildade e oração. A arrogância ela impede o aprendizado, enquanto a humildade atrai a graça divina para o entendimento. Então, eu preciso ter humildade. Eu preciso orar. Tô precisando orar mais, pelo jeito. Depois a gente vai para os requisitos intelectuais, que é uma mente disciplinada, né? Por quê? Porque eu tenho que ter paciência para coletar os fatos bíblicos, tenho que conseguir sustentar várias informações simultaneamente e ainda evitar ter julgamentos apressados, né? Achar que eu entendi, sei julgar alguma situação sem eu ver o todo. E depois tem o conhecimento. Ciências físicas, mentais e morais, elas fornecem métodos para conceber e expressar a verdade. Elas são ferramentas para defender a teologia. Né, que a gente falou, por exemplo, da ciência, que a teologia se utiliza, entre outras ciências, para compreender até coisas que a Bíblia fala, coisas que a gente vê e não tem plena compreensão sem essas outras ciências, digamos assim. A gente vai para as línguas originais.
Dá pra entender muita coisa sem saber as línguas originais. Muita coisa. Mas concorda que é um plus? É um a mais, assim? Você, né? Porque ajuda a captar o significado exato e a força da mensagem que Deus registrou. E a gente tá falando do grego e do hebraico, tá? Então, não saber não me impede de aprender mais. Mas saber me ajuda a compreender melhor algumas coisas. É aprender de jeito certo, porque, por exemplo, eu posso saber uma palavra em inglês, mas dentro de um determinado, uma frase, uma sentença, eu posso me equivocar totalmente o significado. Porque tem expressões, é igual o Brasil, né? Eu quero uma manga. Manga do quê? Da camisa? Manga de comer? É aquela coisa. Requisitos de hábitos mentais. Intuição e discernimento. Para ponderar conexões interiores invisíveis e perceber relações profundas da verdade, ultrapassando a leitura superficial. É aquela coisa de, isso encaixa com aquilo. Não, pera, dentro desse texto tem alguma coisa a mais que eu tô deixando passar. Então existem várias nuances que a gente precisa estar com a acuidade mental em dia. Estudo das artes para aprofundamento sério na ciência teológica. Aí ele coloca filosofia, linguística e história. Eu falei no vídeo anterior que eu percebi que eu tô precisando estudar linguística, mas eu também tô querendo estudar filosofia. Mas, a princípio, eu pensei em caçar algum livro de filosofia meio introdutório ali para mim entender. Até tem um lugar já para mim pesquisar esse livro, qual seria um desses. Enfim, aí eu falei, não precisamos ter tudo isso, mas que a gente consegue ir formando. Olha que interessante. O contato com as fontes de aprendizado acaba produzindo em nós os requisitos necessários para ir cada vez mais fundo. Por exemplo, as razões e ciências auxiliares ajudam a gente a desenvolver uma mente disciplinada, né? Por meio da análise coerente e organização rigorosa dos dados bíblicos. As escrituras, elas nós mergulhando profundamente na Bíblia acaba fortalecendo o nosso novo nascimento e a vida com Deus. É uma coisa, alimenta a outra. A tradição histórica, que a gente viu lá que é importante para compreensão bíblica, né? Ela, por meio de observar como cristãos do passado enfrentaram os erros e formularam doutrinas, ela nos ajuda a cultivar a humildade e discernimento, porque a gente olha para assim, o fulano que era o fulano demorou para entender isso aqui, por que eu tô querendo entender isso aqui tão rápido assim? Um exemplo, tá? E a iluminação do espírito, por meio de lidar com mistérios que a razão não alcança, transforma o estudo em oração. Aquela hora que a gente não tá entendendo. Meu Deus, isso aqui tá parecendo uma nuvem de tempestade. Essa é a hora para Deus clarear a sua mente. De novo, tô precisando orar mais. E é isso aí. Esse vídeo, acho que eu tentei acelerar demais. Teve problema no celular. Eu não sei se eu deixei alguma coisa passar, porque era muita coisa que eu queria passar nesse vídeo. Comenta aí se você entendeu o que ficou. O que ficou faltando? Não, gente do céu. Que luta que você está sendo para gravar esses vídeos. Comenta. Comenta aí, misericórdia. Compartilhe os vídeos para você ajudar essa pessoa aqui que está se esforçando muito para fazer esses vídeos. Se inscreve no canal para me dar um apoio. Que olha, eu tô aqui só pela graça e misericórdia do Senhor. Tchau.